Você pode se assentar. Uma boa noite, família. Você pode se acalmar. Parabéns a todos os papais. Que Deus te capacite nessa missão. Amém? Feche seus olhos. Eu quero orar por cada pai. Deus, o Senhor nos chamou, Senhor, para uma missão. O Senhor é Pai. O Senhor é o Pai que nos ensina, que nos mostra. Tu és o bom Pai. E Jesus nos deu isso. Jesus disse ser o caminho, a verdade e a vida, e ninguém ia ao Pai senão por Ele. Pai, eu quero te pedir que a essência paterna do Senhor seja por nós vivenciada. Deus nos ajuda a termos o caráter que os nossos filhos precisam imitar. Todas as virtudes que os nossos filhos precisam espelhar. Desperta-nos para a maturidade de que somos responsáveis. Todos os nossos gestos são observados, são replicados. E por meio de nós, Senhor, a sabedoria vai sendo compreendida. Eu quero te pedir nesse momento, Senhor, que o Senhor esteja trazendo ao coração de cada pai um despertamento, uma maturidade, Senhor. Ajuda-nos como pais a sermos responsáveis pelos nossos filhos e a modelar, Senhor, o caráter deles de acordo com a tua boa vontade. Amém. É a nossa oração. Amém. Deus te abençoe. Sejam todos muito bem-vindos. Quero convidar você a ler comigo Malaquias, capítulo 1, verso 2. Malaquias, capítulo 1, verso 2. Bom ter vocês aqui. Olha esse texto. O Senhor diz: eu sempre os amei. Mas vocês perguntam: como é que nos amais? Isso é o povo de Israel, Deus falando com eles, e eles, Deus pegando as palavras deles, Deus pegando a palavra deles e falando: vocês dizem, né? O Senhor diz: eu sempre os amei. E eles dizem o quê? Como é que nos amais? E o Senhor responde: Esaú era irmão de Jacó, mas eu amei Jacó e desprezei Esaú. Fiz dos montes de Edom uma desolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom disser: fomos destruídos, mas vamos reconstruir o que está em ruína, o Senhor dos exércitos responderá: eles podem até reconstruir, mas eu vou derrubar outra vez. E a terra deles será chamada terra da maldade. E, presta atenção nisso aqui, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Vocês verão isso com os seus olhos e dirão: o Senhor é grande também fora das fronteiras de Israel. Amém? É maravilhoso o texto de Malaquias. Nós vamos receber bastante através dessa porção que eu acabo de ler. Nós vamos avançar aqui, entender o texto. E eu te convido a refletir num tema comigo. O que construir? É uma pergunta, né? Eu quero trazer para você que a obra da sua vida está tomando forma. Você entende isso? Cada dia que passa, você está construindo algo. A verdade sobre construção, ela está por toda a nossa vida. Nós estamos nos construindo, nós estamos construindo uma família, nós estamos construindo uma igreja, nós estamos construindo um país, nós estamos construindo. Você está construindo a você como um profissional, como pai, como amigo. Você está sendo construído. E eu espero que você entenda que você não tem todo o tempo do mundo. Eu espero que você entenda que você tem que correr, porque a construção não tem que ficar pronta. Tem coisas que você já deveria ser, que já deveria estar construído, que você ainda está pela metade.
Já imaginou? Tem uma música que fala a respeito da construção da Arca de Noé. Imagina se Noé ficasse procrastinando. Preciso te dizer que Deus não iria esperá-lo. Noé precisou entender a gravidade do que ele recebeu de Deus, que haveria de ter uma punição sobre todo mundo. E sim, ele construiu algo que é memorável para a sua época, é assustador o que Noé construiu. E a gente poderia ficar aqui trabalhando desde o início do mundo, quando as civilizações começaram a acontecer, quando um homem Nimrod chega e vai construir. Do nada, o cara pega um sistema muito, mas muito para frente do seu tempo, faz tijolos e ele começa um empreendimento maluco. Ele dedica a sua liderança, que era bem expansiva. Aquele homem, ele conseguiu, pós o dilúvio, ele conseguiu simplesmente sair, se apresentar para as pessoas de que ele era um líder, chamou pessoas para ele, agregou, liderou essas pessoas e fez com que essas pessoas fizessem um empreendimento maluco. Aquele homem falou o seguinte: você percebeu que Deus pegou e puniu a gente? Vocês perceberam que Deus trouxe juízo? E se a gente fizer uma torre até tocar o céu, para que ninguém mais nos espalhe, para que ninguém mais encha a terra a ponto de nos matar? E o homem conseguiu que seu empreendimento, seu poder persuasivo, servisse a uma ideia louca de fazer uma torre que chegasse ao céu. E as pessoas foram atrás. Nós poderíamos fazer uma dezena de explanações aqui de construções das mais malucas possíveis, das também mais surpreendentes. Um Moisés que foi no céu, viu um modelo de adoração do céu e construiu um tabernáculo aqui, conforme é a adoração do céu. Moisés não tirou da cabeça dele aquele tabernáculo que você vê, e não, ele viu, Deus mostrou para ele e falou assim: faça tudo conforme você viu. E Moisés, ele replicou a adoração do céu na terra. Então, são muitas e muitas construções. Mas você está tomando forma. E o que tem se concluído nessa construção? Você é o que se esperava de você? Você entende, né, o que Deus espera de você? Você está se tornando o que Deus espera de você? Você está pegando os recursos que Deus tem para construir a você mesmo? E você está fazendo com esses recursos o que Deus orientou você a fazer? Ou você está pegando e inventando uma versão sua, totalmente no escuro, totalmente desorientado, totalmente no improviso? Cristãos estão vivendo assim. Dizem ser guiados pelo Espírito, mas vivem no improviso. Vivem tentando ver se algum momento a sorte passa na frente dele, ele tropeça nela e fala: achei. Poxa, você estava por aí o tempo todo e eu não te via. Deus, acima de tudo do que a gente pode pensar sobre construção, Deus participa disso que você está fazendo, de quem você está se tornando, do que você está tomando forma. A gente pode dizer que sua família, literalmente, espelha o que Deus espera de uma família. Você sabe o que Deus espera de uma família? Espelha de uma família? Espera. Você está construindo a sua profissão e você entende o que Deus fez quando Ele te chamou para ter uma profissão e você está fazendo da sua profissão. Entende? Já deu para entender, né? Dito tudo isso de forma bem ampla, eu quero que você entenda que é preciso hoje avaliar o que a gente está construindo. O que isso tudo tem a ver? Com o texto de Malaquias, parece nada a ver, né? Mas tudo a ver. Primeiro, Deus está fazendo uma obra de restauração em Malaquias. Ele queria que a nação de Israel voltasse a ser o seu xodó, aquela que tinha o poder de fascinar o Senhor com a sua adoração. Desde os sacerdotes até o povo, a adoração em Malaquias é uma adoração suja. É aquela coisa, sabe? Aquele momento que você tem que se submeter a coisas sem qualidade para você desfrutar de alguma coisa. Já viu aquela amizade que tu fala assim: cara, me faz mal estar perto do fulano, mas eu gosto tanto dele que às vezes até vale a pena. Eu saio pesado, mas eu fico lá. Deus está abrindo o coração para a nação através do profeta, dizendo assim: eu não gosto mais de estar com vocês. Está difícil para mim ver vocês vindo na minha direção,
e a adoração que vocês trazem me incomoda. É difícil para mim participar do que vocês estão colocando para ter comunhão comigo. Eu estou com dificuldade de me aproximar de vocês. Então ele envia Malaquias para falar, olha, fala para eles o seguinte, Malaquias, eu os amei. E como aquela nação era muito queixosa, se você for ver durante todo Malaquias, Deus ele tem queixa dos sacerdotes, Deus tem queixa do povo, Deus está ouvindo a queixa de todos eles. E a gente tem que entender que Deus está ouvindo as nossas queixas. E Deus pega as queixas do povo para falar com o povo. E ele diz assim, primeira questão aqui, eu os amo. E o povo pergunta, como? Você nos ama? Ele diz, sim. Fala para eles que quando eu escolhi Jacó e não escolhi Esaú, eu estava amando eles. Eu preferi um e desprezei o outro. Quando você vê na essência do Deus amoroso a palavra eu dei desprezo a Esaú, você pensa assim, misericórdia, Deus despreza pessoas. Hoje eu quero te mostrar que, muito mais profundo, Deus destrói obras. Deus é o Deus que mete a mão em construção, mete o pé, vamos dizer assim, e põe a construção no chão. Deus é um Deus que não participa de qualquer coisa. Tem muita coisa que você está aí tentando fazer e fazer de novo, que Deus fala para você o seguinte, é isso que eu quero que você entenda. Pare de ser teimoso. O que você, de forma tão esperançosa, está tentando segurar, botar de volta, trazer ali, não, esse tijolo, não, eu vou reconstruir quantas vezes forem possíveis. São coisas que Deus nem quer de pé. É coisas que você deveria deixar no chão. Porque esses projetos, talvez coisas que você se tornou, pessoa que você se tornou, relacionamentos que você tentou manter a todo custo, Deus está falando, eu preciso que esses relacionamentos vão para o chão. Eu preciso que isso seja uma obra destruída e não algo que você, de forma persistente, reconstrói e reconstrói. Tem coisa que você está, meu irmão, igual aquele vídeo que, lamentavelmente, depois eu achei a questão. Lembra do vídeo da ventania que o cara tentava segurar o telhado, ele estava voando junto com o telhado? Aquele rapaz, ele levou um corte profundo no braço. Algumas pessoas falam que ele perdeu o braço, mas não é isso. Pelo que ele disse, ele levou muitos e muitos pontos, porque ele tenta segurar o telhado da casa dele e simplesmente o telhado está indo, e se ele deixasse o telhado ir, que é lamentável, ele teria talvez, se mantido ali na sua integridade física. Eu quero te dar algumas coisas. Edom nada mais é do que o nome de Esaú. Você lembra quem é Esaú? Esaú é gêmeo com seu irmão Jacó. Aquela historinha literal e bem sinistra de dois gêmeos que nasceram. Nasceu primeiro Esaú, então ele é o primogênito, e logo no pé de Esaú veio Jacó segurando no pé dele. E isso deu um nome para um e deu um nome para outro. Esaú levou o nome de Esaú porque ele tinha muitos pelos. Ele era um ruivo peludo. Guarda essa palavra, ele era ruivo. Mas leva o nome de Esaú. Agora, o seu nome em um dado momento é mudado. E isso aqui é muito sinistro, porque nós não temos na Bíblia a prática de apelido. É bem possível que o teu nome seja um e o teu apelido seja outro, completamente nada a ver, porque tem gente que dá uns apelidos para as pessoas que a gente fala assim, quem ganhou o primeiro apelido de Buiú deve ter ficado boiando, porque só fala assim, por que Buiú? Entende? É isso, tem apelidos. Agora, tem uns apelidos. Quando a gente começou a pegar o artigo lá do cara mau caráter, 71, era 171, virou 71, depois fulano é 7. Nós somos tão preguiçosos que os apelidos para denigrir mais dos outros está sendo comido. Tem apelidos que faz jus ao nome. Agora imagina que, Anselmo, do nada alguém começa a te chamar, fala vermelho. Foi isso que aconteceu com Esaú. Em Gênesis 25:30, ele ganha esse nome, Edom. Ele ganha o nome de Edom, de vermelho. E é interessante como é que a vida desse homem foi toda definida por essa cor. É muito estranho que
Primeiro ele era um ruivo, já poderia ser chamado de Edom no nascimento. Depois ele pega e por causa de um guisado, um feijão vermelho, que por sinal, feijão vermelho, feijão vermelho, feijãozinho mexicano da pastora. Fica aí a sua reivindicação, é só depois culto falar, pastor, eu não conheço, porque eu falo muito do meu cappuccino, mas agora vou começar a entregar outras pessoas aí. Então você que já fez comida que me marcou, que se prepare, vou te arrumar problemas. Agenda sem fim. É ou não é? Carla com sua costela. É o que eu comi ontem. Você também não sabe, né? Vamos lá. A Mayra, antes de malhar, fazia uma costela aí que levava 5 dias assando. Agora, não vejo mais nem cheiro dessa costela com barbecue. Pode continuar malhando e fazendo costela, sim ou não, Léo? Eu vou começar a entregar, gente. Vou começar a entregar. Brincadeiras à parte, presta atenção. Ele chega do campo exausto. E ele chega para o seu irmão e fala assim, que cheiro é esse que eu estou sentindo? Me dá. Eu quero um pouco disso. Jacó, que já tinha direito, porque Deus tinha falado no nascimento deles, querido, não confunda uma coisa aqui, preste atenção, algo rápido. Jacó já tinha direito ao ser o primogênito. Por quê? Porque Deus falou que no seu ventre tem 2, só que o menor vai ser líder sobre o maior. Então Jacó já era herdeiro da primogenitura. Só que ele fala para o seu irmão o seguinte, quer mesmo meu feijão vermelhinho, meu ensopado? Vende o direito de primogenitura para mim e fala, que me importa a primogenitura, eu vou morrer de fome. O homem estava com... Não é uma historinha de você chegou em casa com fome. Ele estava caçando, ele estava com fome, literalmente. E era uma fome que fez ele falar, eu quero saber de primogenitura, de direito, de herança. E o que esse homem vai fazer? Esse homem vai ganhar um apelido de vermelho, porque ele trocou a bênção de ser o maior herdeiro do seu pai por um prato de comida. E ele virou um símbolo de desprezo de herança. Ele virou um símbolo em Hebreus para nós, que gostamos do mundo e trocamos Deus por essas migalhas. Ele se tornou esse símbolo. Só que aí nessa historinha do símbolo, ele ganha o nome de Edom. Sabe o que ele tenta fazer? Ele chega um dia no seu pai e fala assim, eu quero que você me abençoe. Mas lembra que ele tinha vendido o direito? Lembra que Deus tinha falado para ele, você não vai ganhar a bênção? Ele falou para a mãe dele, seu filho que sair primeiro não é o herdeiro de tudo, é o Jacó que vai herdar tudo. A mãe trama com Jacó e fala assim, vai no teu pai porque teu pai está cego, engana ele. Eu não quero te enfadar, mas você sabe a historinha. A mãe fez ele vestir uma roupa de Esaú com pelos. O pai catucou, falou estranho, ele estava cego. Sua voz é a voz de Jacó. Mas o cheiro, que por sinal na época, né, devia ser algo bem marcante, ele falou, cheiro é de Esaú. Deixa eu te tocar. Ah, é você, Esaú. Sabe o que ele fez? Que você tenha todas as bênçãos, que você tenha tudo. Querido, quando ele acaba de liberar a bênção, a palavra decretada, e isso era tão grave naquela época, Esaú chega com o tal do guisado que o pai pediu para ele fazer. Aí Esaú fala assim, fala pai, vim buscar minha bênção. Ele, quem está falando? Eu acabei de abençoar alguém. Aquilo é tão irreversível. Aí tu pensa, é só abençoar de novo. Não, não era assim que funcionava. A palavra de um pai tinha poder. Eu preciso que você entenda todo esse cenário para a gente poder fluir na palavra. Gênesis 27, 39. Olha o que sobrou. Ele falou, tem alguma bênção que sobrou para mim? Sim. O pai abençoou ele com essas palavras aí, ó. Isaac, seu pai, disse, sua habitação será longe dos lugares férteis da terra. Ele está falando, meu filho, você não terá fertilidade no seu plantio. Será longe do orvalho que cai do alto. Ele está falando, tua terra vai ser seca, meu filho. Você viverá da sua espada e servirá ao seu irmão. Quando, porém, você se libertar, sacudirá do seu pescoço o jugo dele. Ele está falando, já era, você é um escravo dele. Sabe o que vai acontecer com esse homem? Esse homem falou o seguinte, o dia que meu pai morrer, que está perto, eu mato Jacó. Eu vou resolver isso. Eu vou matar esse cara.
Os pais, sabendo, chama Jacó e fala assim: você não vai casar com as mulheres cananeias. Deus tem uma aliança com a gente, você precisa buscar a esposa lá onde Deus abençoaria. Aqui não tem mulher para construir o que Deus quer fazer com você. Sai. Quando Esaú ouve aquele conselho e vê que ele foi enviado, ele pega e vai, sabe aonde, querido? Você lembra que o pai Isaac dele teve um irmãozinho, não? Ismael. É os que estão causando esse mal para Israel todo ali, os que estão à volta dizendo: não, essa terra é nossa. Isso perdura até hoje. O que você vê hoje, politicamente, em exército jogando bomba, são os filhos de Abraão, que se sentem filhos de Abraão, que falam: a herança é nossa, isso tudo é nosso, isso tudo é do nosso pai e seria para nós. Isaac é o usurpador, nós temos que nós temos que exterminar Isaac. Isso perdura até hoje. Sabe o que um dos filhos de Isaac foi fazer? Ele falou o seguinte: além de pegar mulheres cananeias, ele vai até Ismael e se casa com as filhas dele, para conectar tudo que estava sobre a posse de Isaac, que ele era o filho herdeiro. Jacó vai embora. Ele está falando o seguinte: eu vou te desprezar tanto, pai, eu vou te atrapalhar tanto, que além de lembrar toda a miséria que você sofreu, porque aquele filho o Ismael perseguiu o Isaac, ele fala: eu ainda vou casar com a filha dele, e você vai ver ele pegando toda a herança. Você vai ver o povo dele invadindo a nossa terra. A coisa não fica tão boa, e ele dá origem aos Edomitas, um povo que levou o seu nome de vermelho. Você sabe qual é o histórico bíblico desse povo? Não dá nem para a gente ler, depois você estuda em sua casa. Estou só te dando um panorama, porque senão você não vai entender nada. O histórico dos Edomitas em todas as profecias é se aliar a alguém dizendo: destrua Israel que eu participo. É a história o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Eu não posso contra Israel, mas quem puder contra ele tem o meu apoio. Eles viveram uma vida rindo da desgraça. E todas as vezes que eles davam gargalhada da destruição, que não foram poucas, Deus falava com eles o seguinte: vai chegar um dia que eu vou pegar vocês. Vocês acham que vocês vão ficar na surdina fazendo maldade? Vocês acham que vocês estão aí? Sim, eu prometi multiplicar vocês. Vocês é a meleca de uma rebelião. Primeiro, Abraão errou, teve um filho com uma escrava, que isso deu origem a um povo amaldiçoado. Isaac tem 2 filhos que deveria servir ao meu propósito, mas Esaú se bandeia para o lado de Ismael e dá mais problema. Aí o que acontece? De repente Deus fala: sim, vocês é um sinônimo de rebelião e confusão, mas eu vou atrás de vocês. E as profecias são mais variadas, meu irmão. Todos os profetas falaram do povo edomita e disseram que um dia eles haveriam de ser destruídos. Nós vamos olhar o profeta Obadias. Fala: oba! Você nunca leu Obadias aqui na igreja? Agora eu estou atrás de ler os profetas que ninguém leu, por causa de uma piada que foi feita na internet. Obadias 1, eu poderia ler Jeremias, eu poderia ler Isaías, eu poderia ler Ezequiel, todos eles têm profecia contra e todos eles nesse teor: eu vou destruir vocês, não riam, a vez de vocês vai chegar. Vocês estão achando que vocês foram construídos? Eu destruirei vocês. Vamos lá? Assim diz o Senhor a respeito de Edom. O que ele diz? Ouvimos uma notícia vinda do Senhor e um mensageiro que foi enviado às nações para dizer: preparem-se para a guerra contra Edom. Deus fez isso contra Israel. Agora ele está falando: eu vou suscitar, eu vou pegar as nações e vou fazer com que elas venham contra você. 2. Eis que fiz de você uma nação pequena entre as outras, muito desprezada. Rapaz, que nação contra Deus está contra essa nação? O orgulho do seu coração o enganou. Você vive nas fendas das rochas, num lugar elevado, porque eles foram ocupar os montes. E diz no seu íntimo: quem poderá me jogar lá para baixo? Ainda que você suba como águia e faça o seu ninho entre as estrelas, de lá eu a derrubarei, diz o Senhor. Meu irmão, não é pouca a ira de Deus, e não é pouca a forma como Deus diz: eu vou destruir vocês pelo fato de vocês acharem que vocês são amigos dos inimigos de Israel
e vocês estão bem por isso. Já que vocês não podem ser Israel, destrua Israel. O que isso tem a ver conosco? Querido, Esaú não viu o que ele construiu. Ele não viu o que a identidade dele deu para ele. E sabe o que ele terminou? Presta atenção. Vermelho por ser ruivo, vermelho por gostar de um guisado vermelho e trocar tudo por isso, por um momento de prazer. E vermelho porque a sua vida seria sangue. O pai profetizou sobre ele: você vai viver de espada. Tua vida vai ser uma guerra sem fim. Você vai guerrear, você vai ser sanguinário. E sabe o que acontece? Se ele tivesse se deixado tratar, se quando ele ouviu o que o pai, que o amava, diz o texto, falou para o seu irmão e ele tivesse tomado outro conselho, se ele tivesse ficado em casa, se ele dissesse o seguinte: não, eu vou herdar isso tudo aqui, eu vou dar valor a isso tudo aqui, eu vou deixar com que Deus mude meu coração e eu vou construir uma nação de Israel forte, eu vou herdar, não era isso que eu queria? O Jacó foi embora, o Jacó desprezou isso aqui também. Jacó não levou nada, ele sai andarilho, ele vai e ele faz uma aliança com Deus, lembra? Naquela Betel, aquela experiência dos anjos subindo, descendo na escada até o céu. Agora, o que acontece com ele? Ele fica, e por tudo que ele muda a sua essência, ele também não deu valor. Ele poderia falar: já que o Jacó foi embora, agora eu vou lutar para que eu seja um filho digno da herança. Mas não, ele faz o contrário disso, ele despreza tudo e vive para destruir aquilo que Deus falou que queria construir, que era uma nação forte chamada Israel. Aquele homem, ele mudou a sua essência, não foi um apelido que passaram a chamar ele só não. Aquele homem assumiu uma essência, ele disse: eu sou ruim, eu sou brigão, eu sou contrário, eu não estou nem aí. Tu está sonhando com guerra, aliás, está sonhando com paz, querido? Você ainda não entendeu como as nações nasceram. Você ainda não entendeu que tem DNA. Você ainda não entendeu que o que talvez você está construindo hoje está fazendo uma geração para você. Não, não é papo. Não é papo blá blá blá, não. Nós temos que entender e vamos olhar pela Bíblia que aquilo que nós estamos construindo vai dar direito a pessoas de olhar, e principalmente os nossos pequeninos, nossos filhinhos, eles vão olhar para nós e tudo que a gente está construindo, e isso vai mexer com aqueles que estão à nossa volta. Isso vai determinar como vai ser essa igreja, porque você é parte dela. Se você quer construir que você é um líder assim assado, isso vai ter reflexos. Não tem como fugir disso. Pessoas que você chefia, lugares que você tem autoridade ou não, pessoas que simplesmente olham para você e te admiram, essas pessoas, sem querer, vão ter um panorama da vida, e você que está mais à frente, você que exerce autoridade e influência, você sim está mexendo com vidas. O que começa pela vida de um homem, como é que pode se tornar a realidade de um povo? Você já pensou nisso? Como é que um homem chamado Edom agora multiplica um povo que vive dessa essência sanguinária, dessa essência vingativa, que pelas gerações anciãs, nós estamos falando em Malaquias, já é o fim do Antigo Testamento, e nós estamos falando que Malaquias, sim, é um dos últimos livros, nós estamos falando de um livro muito para frente, nós estamos falando de um livro muito na história, muito para frente. E nós estamos falando de uma realidade onde esse povo não mudou. E Deus falou: você quer saber onde eu amei vocês? Eu quero falar para vocês o seguinte: eu amei vocês porque fui eu que construí vocês. Agora Edom não fui eu. E eu quero deixar claro, eles são uma terra de maldade. E quantas vezes eles disserem: vamos construir, pode ficar tranquilo, porque quem os destrói sou eu. Eles nunca deveriam ter sido construídos. Isso que se construiu não é simplesmente, querido, Palestina, não é simplesmente Gaza, não é simplesmente lá para cima que eu esqueci, não é Líbano, não são essas em torno ali e essa guerra toda que respinga para Israel, não são os inimigos de Israel simplesmente, eles têm no seu nascedouro, é uma questão deles, eles não vão mudar. Eles querem a guerra, nasceram para a guerra, vão sustentar a guerra, porque alguém não quis se dar o trabalho de gerar uma identidade bem-sucedida, mudar a percepção da vida e influenciar uma geração com isso.
Eles escolheram perpetuar a desgraça e o sangue. Deus é um conhecedor das coisas muito mais profundas do que eu e você. E Ele diz, é um povo de maldade. O que isso tem a ver com a nossa vida? Eu quero te ensinar sobre uma perspectiva que nós temos visto. Isso tem sido muito destrutivo. Pessoas, elas estão influenciadas por uma visão de vida do positivismo, de você não pode pensar negativo. Você não pode, nesse contexto que parece maravilhoso, eliminar pensamentos negativos, nós temos um grupo de pessoas que não se deixam sentir nada de forma negativa. Ou seja, essas pessoas não podem ter percepções negativas de si. Elas não podem ver o que elas fazem está errado, é destrutivo, é maligno. Elas não conseguem olhar nenhum tipo de resquício na sua identidade pessoal de que elas são malignas. São pessoas que estão o tempo todo tentando construir a melhor versão de si. Elas estão o tempo todo tentando significar, mostrar que o coração delas são bondosos. Elas estão o tempo todo tentando fugir de qualquer coisa que diga para ela, não, você está errado. O que está acontecendo com essa geração? Amanhã, abra os status, Instagram, WhatsApp, e você verá quantos crentes com mensagens do dia e somente mensagens positivas. Você vai ver, esse final de semana aconteceu uma imersão, onde as pessoas vão para treino para pensar positivo. Tudo é pensamento positivo. Fé. Como se fosse fé uma questão de positividade. Fé vai para além do positivo. Fé sustenta a gente quando dói, querida. A gente não fica se sentindo um super-herói quando estamos em fé, não. Nós ficamos sustentados, sentindo o sustento de Deus. Deus mantendo nossos pés quando a gente sente medo. Uma outra força exercida sobre nós, para quando que a pressão vem, a gente tem uma forma de resistir que está para além de nós mesmos. A gente percebe que a nossa mente não está positiva, a gente percebe que as nossas emoções não estão positivas, mas a nossa fé o tempo todo está ali, mantendo os nossos pés firmes. Sim ou não? Não? Eu chamo isso de falsa esperança. Querido, tua vida com toda certeza, crente, você está nesse trem. Qual é o problema? O problema é que se Deus botou fogo no teu parquinho, se Ele olhou para você e falou assim, não, eu estou contra isso que você construiu. Você está ouvindo, cara, vai dar certo, cara. Vai, cara. Quantas vezes forem possíveis. A glória da segunda casa... Quem sabe onde está esse texto? Levanta a mão, quem sabe? Como é que você sabe o texto e não sabe onde o texto está? Por que tu decorou um texto que está no livro, do mini-livro do profeta Ageu? Você não sabe nem como isso entrou na tua vida. Pela ofensa de um só homem, você não completa esse. Completa? A pastora está deduzindo. Hein? Você não completa Romanos 5, mas você completa o Ageu. Você sabe por quê? Porque você entrou no emprego e falou assim, a glória da segunda casa, foguete não tem ré. Essa é a versão gospel do foguete não tem ré. Deixa eu te explicar uma coisa. O Ageu mandou construir um templo que não teve a glória do templo de Salomão. Você sabia disso? Que a glória daquela casa não foi maior que a da primeira? Aquele templo não tinha arca. Aquele templo não teve nuvem de fogo que consumiu nada sobre o altar. Kátia, eles não oraram igual o rei Salomão orou e falou, Deus, se foi esse lugar que o Senhor escolheu, está aqui, nós te consagramos. De repente diz a Bíblia que Deus acendeu o altar daquele lugar.
O templo de Ageu não teve isso. Deixa eu te explicar uma coisa. Nós somos tão alienados por essa visão de positivismo da vida e da fé, que pessoas nos ensinam a pegar textos como esse e a gente nem sabe o que aconteceu com esses textos. Você sabe qual é a glória que se encheu de maior glória do que o templo de Salomão? Você. Porque a arca não voltou para o templo de Malaquias. Aqui não tinha arca, não. No templo de Jesus, os historiadores dizem que tinha uma pedra, porque anualmente se tinha que colocar o sangue do animal em algum lugar, no dia da expiação, que é o dia que o sumo sacerdote entrava lá no Santo dos Santos. Não tinha arca, então não teve glória. A segunda casa que você vê no texto de Ageu é uma profecia sobre a minha e a tua vida. Meu irmão, nós precisamos expulsar da nossa vida essa concepção. Nós precisamos ser pessoas sustentadas pela fé e não positivistas, porque essa ideia de sempre vai dar certo, eu vou em frente, Deus vai mover, vai acontecer, isso está gerando um povo infantilizado que Deus tenta meter o pé no nosso parquinho e a gente fala, não, meu parquinho não. Quantas vezes o Senhor quebrar, eu vou reconstruir? Deus falando, eu vou quebrar em todas. Você não está entendendo, tua vida vai ser uma reconstrução sem fim. Você não está entendendo? Vamos começar a aplicar isso na tua vida? Tem coisa que você está vivendo reconstrução em cima de reconstrução e você não constrói nada, você só reconstrói. Você só pega cacos no chão, em vez de entender o que está de errado com aquilo, você constrói aquilo de novo. E Deus fala, você ainda não entendeu que fui eu que meti o pé nisso. Constrói 15 vezes, eu destruirei todas elas. Porque quando o Senhor está irado com algo, Ele não tira a sua mão de desconstruir aquilo. Ele falou contra Israel. Vamos sair um pouquinho de Edom? Ele falou assim, Isaías 9, verso 8. O Senhor enviou uma palavra contra Jacó. Ela caiu em Israel. Todo o povo o saberá. Efraim e os moradores de Samaria, que com soberba e orgulho de coração dizem, olha só, os tijolos, vamos ler devagarzinho esse texto aí, ruíram por terra, mas nós vamos reconstruir com pedras lavradas. Os sicômoros foram cortados, mas nós os trocaremos por cedros. Deixa agora esse verso aí, 11. Sabe o que eles estão falando? Caiu o tijolo, quebrou o piso, era cerâmica, nós vamos colocar porcelanato. O quê? Era vidro que quebrou? Nós colocaremos tudo blindex. Eles estão dizendo que Deus venha para cima de nós, porque se Ele quebrar um, nós faremos melhor. Se Deus permitiu ir embora, vai vir algo melhor. Você nunca ouviu isso, né? Nunca ouviu? Deus fez você perder o emprego porque tem algo melhor lá na frente, servo? Às vezes não, é porque tu é preguiçoso, desonra, envergonha o teu Deus, não é excelente no que faz, você era um prejuízo pro nome dele, porque você se dizia cristão e atrapalhador da dinâmica do trabalho. Talvez Deus estava tirando uma pedra de tropeço. O funkeiro, o macumbeiro, o forrozeiro, era muito melhor para aquele lugar do que você. E não, Deus não te tirou porque tem algo melhor. Deus tirou as pedras de tropeço, Deus tirou tropeço para a vida dos outros. E você não consegue se ver assim. Por quê? Porque nunca, você não pensa nada que você está construindo algo que está torto. Você só pensa que foguete não tem ré. Você está ali, não, vai dar certo. Meu irmão, que Deus bote fogo no parquinho. Sabe por quê? Essa visão de falar, vai vir melhor, vai ter melhor. Isso, se Ele quebrou tijolos, vamos fazer de pedra. Ah é? Arrancou os sicômoros? Vamos colocar cedro. Vai ser de cedro agora, as árvores. Nós vamos plantar árvores lindas. Por isso o Senhor suscitou contra eles os adversários de Rezim e instigou os inimigos. Do Oriente vieram os sírios, do Ocidente vieram os filisteus, devoraram Israel com a boca escancarada. Nem com tudo isso
depois de fazer isso tudo, de permitir que todo mundo devore eles, se desviou a ira de Deus e a mão dele continua estendida. Estendida para quê? Mas esse povo não se voltou para aquele que o feria, nem buscou o Senhor dos exércitos. Por isso, num só dia, o Senhor corta de Israel a cabeça, a cauda, a palma e o junco. O ancião e o homem de respeito são cabeça. O profeta que ensina a mentira é a cauda. Ele está falando, o profeta que já não fala a verdade, vou arrancar. Agora, homens de honra que poderiam trazer juízo para vocês, eu vou tirar eles daí. Eu vou tirar gente de juízo para deixar vocês serem tolos à vontade. Não vai ter mais conselho, não vai ter mais nada. Sabe aquele momento que tu vê assim, tu fala assim, meu Deus, a pessoa está indo de mal a pior, ela está indo num processo de destruição. O que está acontecendo? É Deus. É Deus. Processos de restauração são acompanhados, sim ou não, de expectativa. Geralmente positivos. A pessoa vira, começa uma terapia, ela pensa em melhorar. Ela começa um processo de retomada de relacionamento com a pessoa, ela pensa em fazer o relacionamento dar certo. Ela recomeça numa igreja, ela pensa em fazer a vida espiritual dela dar certo. Todo recomeço é acompanhado de expectativa. Tudo bem, né? Então, o que está presente ali? Otimismo. A pessoa está para frente, ela está... Tem gente que a gente fala assim, pô, tu é pessimista. Nós não estamos ensinando sobre pessimismo, querido. Nós estamos ensinando o seguinte, quem está quebrando o que você está tentando reconstruir? Quem está quebrando os escombros que você está só tentando segurar? Não, peraí. Não, Deus faz. Eu não peguei todas as frases, mas eu tenho, assim, uma coleção de frases, tudo assim, que a Bíblia ela pega agora, ultimamente, e fala assim, é tudo isso, para frente. Quebra nossos tijolos, construiremos de pedra. É toda uma arrogância, uma prepotência do homem. A Bíblia diz que o homem que tem essa arrogância de achar que sua vida está governada por suas escolhas, que ele faz o que quiser, isso é tolice, porque nós somos como um vapor. Nós passamos. Você não tem esse tempo todo para ficar brincando de vida. Você não tem. A cada dia que se passa, não, uma hora eu vou me despertar. Não, o teu filho já está vendo o que você é. Querido, quando você se despertar vai ser tarde, você vai ouvir, mas você é assim. Tu vai querer teu filho crente. Porque todo pai mesquinho, que não quer andar... Mesquinho não. Vamos amenizar, hoje é dia dos pais, né? Vamos falar das mães? Todo pai mau caráter fala assim, não, meu filho vai para a igreja. É um bom caminho para ele. Ele tem que ir para a igreja. Não, tem que ir sim. Remédio que a gente não toma, mas quer que o outro tenha. Legal. O problema é que ele não está vendo o que você manda ele fazer, ele está vendo o que você tem se tornado. E sim, ele vai imitar as tuas obras. Ou ele vai viver para ser ao contrário de você, ou ele vai entrar com tudo de cabeça no que você é e vai se tornar pior do que você. Essa é a sina de quem Deus não consegue salvar. Tem muito crente que quando entrou na vida com Deus, ele só não quer ser o pai dele. Ele vive para fazer diferente do pai traste que ele teve. Eu ouço isso de vez em quando, eu falo, não, você não tem que ser melhor que teu pai. Você tem que ser você. Teu pai tinha que ter te ensinado a ter a sua identidade, não replicar o histórico dele. Mas não é assim que funciona. Você tem uma nação, um ambiente todo conturbado, Canaã. Como que isso surgiu? Através do filho de Noé, que sai da arca, seu pai está lá um dia, tomado pela amargura, diz a tradução, que Noé não conseguiu lidar com aquele mundo destruído que ele avisou que viria. Você nunca se perguntou por que da embriaguez? A Bíblia não traz sobre isso. Só diz que um dia ele plantou uma vinha e quando ele viu o suco de uva, ele não tinha nenhum tipo de equilíbrio. Bebeu, embriagou e tirou a própria roupa. Um homem como Noé, justo, que Deus o apresenta como justo, mas que num dia afundou. E quando foi aquele dia péssimo, chega um filho, olha o pai peladão e fala assim, você não sabe quem está pagando um mó mico lá dentro.
Papai, o justo, está peladão, ó, chapado, entornou o coco, ó. Diz a Bíblia que um filho veio de ré, cobriu a vergonha do seu pai. Quando ele ficou sabendo, ele falou assim: cão, vem aqui. Que seja amaldiçoado todos os seus filhos serão servos. Você nunca se perguntou por que Deus, tu canta caminhando eu vou para Canaã, mas tu nunca percebeu que Deus teve que destruir todo um povo para que Canaã ficasse um lugar habitado pelo outro povo? Você nunca percebeu que um monte de gente foi removida, que um monte de gente foi destruída? Você nunca se perguntou qual é a origem de um povo que Deus fala, não tem conserto? Querido, você está construindo. E não dá tempo, é rápido, isso aqui é ligeiro. Tem gente que faz uma obra de 20, 30 anos. Sabe o que está acontecendo? Dentro da igreja, os falsos profetas se alinham a essa expectativa de tudo no lugar, de tudo positivo, e eles vendem falsas esperanças. Eu estava ouvindo uma pessoa falando como que a igreja deve se comunicar pelo Instagram com o bairro. E sabe qual é a proposta deles? Que você venda uma ideia de aqui tem uma resposta para você. Deixa eu te falar uma questão aqui. Alguém está procurando uma maneira da gente reformular o Brasil para em 2030 nós temos uma seleção capaz de competir? Alguém está? Então, se eu vender agora um curso de como poderíamos ter uma seleção forte, você se matricularia? Não, não é a tua dor. As pessoas, elas sentem a necessidade de Deus, elas não sabem que querem Deus. Elas não sabem, a pessoa não chega aqui dentro, olha só, ela não chega aqui dentro dizendo assim, eu preciso de arrependimento. Só que olha que desgraça, estão nos ensinando a falar para as pessoas assim, teu casamento está assim? Vem para o Evangelho. Pastor, mas é isso? Não, não é isso. Isso foi o que uma geração de cristãos vendeu. Quando elas chegam aqui, Deus quer guiá-las ao arrependimento. E ela não entrou aqui para isso, ela entrou por causa do vídeo que fizeram, que tem uma solução para ela. E ela tem perguntas, e ela quer respostas para as perguntas dela. Ela não veio aqui por Deus, ela veio aqui por um resultado. Aí você chega aqui e quer vender outro produto? Olha o que nós estamos fazendo. Olha o que nós estamos nos tornando mentirosos, vendendo uma coisa que a pessoa, ela não tem essa crise que você tem que conduzir, entender, falar para a pessoa, você só tem uma coisa dentro de você, tem algo aí te pedindo que você queira Deus. Tem algo aí dentro e essa sede não vai passar com nada. Você vai ser o mais milionário, vai ser o mais amado. Estou falando ao contrário de tudo que os cristãos pregam. Você vai ter o melhor emprego, o melhor carro, a melhor casa, casas e casas, e tudo que você sonhou nessa vida, mas nada disso terá um poder de preencher, porque não tem. O buraco que tem dentro da tua alma, só Deus encaixa. Aí a pessoa vai virar para você e falar assim, não, mas eu não estou procurando uma religião. E agora? Aí você pode falar assim, mas o teu casamento falido. Aí você começa a vender uma esperança falsa. Por isso que sempre tem um pastor tolo dizendo, Deus vai fazer. Mas você já se questiona, por favor, você é mais inteligente que isso. Vocês não. Eu não posso dar conta de crente por aí, mas vocês não. Você já se perguntou se aquele cara foi a Deus naquela manhã para perguntar? Deus, o que eu falo hoje na internet? Meu filho, fale, eu não sei como está a tua vida, mas Deus vai fazer algo nessa semana. Você é mais inteligente que isso? Por favor, não! Não é possível que vocês são tão carentes assim, que alguém com delírio, com vontade de poder, de falar alguma coisa, ele entra ali delirando também e solta, Deus vai fazer. E Deus pensando. Chega aí, o anjo. O que foi, Deus? Olha a agenda aí. E eu falei que ia fazer isso, Deus deu amnésia, irmão. O anjo, momento nenhum. Mas e agora? Ele falou que eu vou fazer. E ele falou que ele é profeta. Ele falou que se ele orasse, depois da oferta que eles iriam enviar, eu ia fazer. O que vocês acham? Eu tenho ou não tenho que fazer?
Aí o anjo olha a gente e fala assim, mas é o Senhor que estava destruindo. Ele, então, mas ele falou que eu tenho que fazer, agora eu vou ter que fazer, porque eles botaram nos status. O que vão dizer de mim se eu não fizer? Gente, você imagina isso? Tá engraçadinho, né? Mas se eu disser que eu já vejo alguns... Eu estou parando de ver estátua, eu estou parando. O meu Deus vai fazer... Gente, se a gente pudesse dar um voo agora por todo o Brasil, o que tem de lugar dizendo, essa semana vai ter surpresa. Não vai faltar... Canta! Não vai faltar o quê? Azeite na tua mesa. E Deus pensando, não vou prover nada não. Eu estou arrasando isso aí, cara, eu não quero prover nada, eu quero necessidade. Esse cara está pegando o que é meu, está sonegando, não é generoso, engole tudo para si. Ele tá tomado por um egoísmo, eu não posso abençoá-lo, eu tenho que arruiná-lo. Ele tem que entender que ele pegou o que é meu e saiu fazendo do jeito dele. Então, peraí, isso é meu. Não é? Me dá aqui, já falei para você, quer se divorciar de Deus? Entrega o que é de Deus e fica com o que é teu. A respiração é dele. Fala, Deus, pega tudo que é teu, o sopro que o Senhor soprou no boneco, e me deixa eu viver minha vida. Se Deus pega o que é dele, o que sobra? E o pó faz o quê? Não é sobre uma religião, querido, é pela possessão de um Deus que é dono das coisas. Nós estamos aqui para orientar as pessoas de que Deus é dono, ele não está sendo apresentado como dono, ele está apresentado como um trouxa serviçal. É um Deus que fica aparecendo o tempo todo. O extraordinário que ele fazia era tudo com propósito. O dia que o pessoal procurou o maná, ele falou, não, filho, cessar, tá maluco? Eu vou ficar agora botando pão na sua mesa todo dia? Agora vocês têm a terra, vai lá e cultiva. Por que Deus não falou, não, papai vai continuar mandando mesada mesmo que vocês têm que trabalhar? Não fez, não. Deus não tem necessidade de ser bonzinho, querido. Quando chegaram para Jesus e falaram, faz um milagre aí para nós. Ele falou assim, igual o de Jonas, vou fazer. Toda vez que pediam para Jesus um sinal, sabe o que ele falava? 2 vezes, e essas acusações vão estar lá no julgamento dele, quando ele vai ser morto. Eu vou acabar com esse templo aí, só que ele estava lá no templo, né? E o pessoal tudo... Aí ele falou assim, eu vou acabar com esse templo aí, em 3 dias eu vou reconstruí-lo. Todo mundo, malucão, 40 e tantos anos Herodes levou... Detalhe, nós construímos em 40 e tantos anos, Herodes reformou, e tu está dizendo que em 3 dias você quebra isso tudo que nós estamos vendo, porque era monumental, gente. Aquilo que você tem lá em Israel, lembra do Muro das Lamentações? A gente conhece assim, aquilo lá é um pedaço de muro, aquilo ali não é o templo. Aquilo ali é um pedaço do que sobrou de uma coisa que era muito parte, mas é muito parte pequena. Aquilo ali não está longe de ser o templo. O de Herodes era um negócio assim, porque Herodes ele era maluco. Ele era possuído por glória, então ele gostava de coisas... Para tu ter noção que Deus não estava meio com aquele tempo, falou assim, daqui a pouco eu vou destruir isso tudo, lembra? Não vai ficar pedra sobre... Você percebeu que Deus gosta de quebrar as coisas? Entendi, meu amor. Deus gosta de olhar uma parede mal feita e... Mulheres, andem menos com Deus. Seu marido não aguenta mais. Essa parede aqui, se a gente tirasse, não ficaria uma coisa... Conceito aberto. Conceito aberto. Deus gosta de quebrar algumas coisas. Sim ou não? Ele não tem problema nenhum de quebrar, querido. Porque se tem uma das coisas que ele é bom em fazer. Você está entendendo? Só que enquanto coisas não forem pro chão, coisas novas não vêm. Ele não constrói sobradinho. Teve uma vez que eu e a pastora ficamos sonhando em comprar uma casa. Aí fomos ali para dentro, ali, e o cara, não, estou vendendo a casa barata. A gente olhou, casa barata. Não é piada que eu vou contar agora. Até hoje eu não sei como eu entrei e saí da casa. Era um labirinto e não é piada. Para completar, para ir para o último cômodo, eu tive que sentar numa laje que estava... Aqui estava dentro da casa, eu já fui andando, que eu não sei por onde, aí eu entrei, saí. Aí eu entrei dentro de um negócio. Aí ele falou assim, para você ver, você se importa, você vai ter que subir aqui. Eu subi num nível desse aqui.
era uma outra laje que você passava assim para ver a outra parte da casa. A tua vida você está querendo fazer o mesmo e Deus está falando assim, não, participa disso não, cara, isso vai levar meu nome. Quem construiu? Deus. Cara, tem ministério que Deus está falando para pastor, cara, me deixa fora disso, prega a tua palavra. Não me vincula a esse negócio não me chama de teu Deus. Nem quando você ficar perplexo, fala, meu Deus, eu não tenho nada contigo, cara, eu quero te quebrar, você não está entendendo. Não, eu não sou esse carente, os caras que falam de mim tá tudo batendo a cabeça, tá maluco. Gente, por que tem gente batendo palma para maluco dançar? A gente teria que ter mais coragem. Ninguém tem que ficar dentro de igreja sendo um rebelde, não, querido. Nós temos que sair e fazer igreja. Nós temos que ser igreja. Nós temos que mostrar que o nosso Deus fez uma obra completa, nos desfez tudo, tem desfeito um povo para construí-lo para a sua glória. Deus não vai fazer sobradinho. Tem muita coisa que está em nome de Deus e o povo de Deus está com medo de entender que é o próprio Deus que quebra. É o próprio Deus que quebra. E no Brasil, Deus não está com muita paciência, não. Os pecados estão vindo à tona o tempo todo. É muita coisa ruim. Assim como Malaquias. Ele está começando pelos líderes. Agora, você sabe o que é triste? Tem muito lugar de morte adornado. O nome disso é hipocrisia. Que para aplacar a realidade daquele ambiente ou a realidade daquela coisa, a gente põe um ornamento. E se a gente colocar um filtro numa foto nossa em crise para mostrar que o nosso casamento está bom? O que vamos pensar da gente? A gente sempre posta, vamos postar. Aí põe aquele filtro bonito, você nem espinha tem. Eu já falei, teve fotos que eu fiquei horrorizado. Falei, essa pessoa não é assim, não. Não é piada, por Deus, a gente comenta em casa. Eu falei assim, amor, quem é essa pessoa aqui? Que mandou um oi pra mim? Amor, pastora, olha. Ih, foi ela. Botou aí que é ela, que é ele. Tem muito monumento adornado que precisa remover aquele adorno para a gente entender o que está ali. Porque o adorno muda as coisas como elas são vistas. Jardim da Saudade é lindo, sim ou não? Mas só tem morto lá dentro. E você fala que é lindo. Você entendeu que algumas pessoas estão se tornando? Pelo fato de elas postarem toda manhã uma frase de efeito, uma frase positiva, uma mensagem de Deus para alguém. Querido, gente que posta mensagem para os outros, e eu fico assim, e você? E você, indivíduo, quem te discipula? Que para os outros é muito fácil falar. Mateus 23, 29, Jesus chegou para uma geração de hipócritas, fingidos. Já te falei o que eram os hipócritas. Naquele tempo se usavam máscaras para fazer teatro. O nome disso era hipócritas. Um personagem. E Jesus disse assim, ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês edificam o sepulcro dos profetas, enfeitam o túmulo dos justos. Olha só, e dizem, se nós tivéssemos vivido nos dias do nosso pai, nós não teríamos sido seus cúmplices quando mataram os profetas. Assim vocês dão testemunho contra si mesmos de que são filhos dos que mataram os profetas. Olha o que Jesus fala para eles. Para de mentir, gente. Portanto, tratem de terminar aquilo que o pai de vocês começaram. Sabe o que Jesus falou? Para de fingir que vocês não são assassinos. Volta a matar. Ah, que isso, pastor? Que doideira. Você esqueceu que essa turma que vai matar Jesus? Você esqueceu que essa turma que vai assassinar Jesus por ciúme religioso? Por favor, meu irmão, eles não são ou não são como os pais dele? Vão ver sinais de Jesus, vão ver milagres de Jesus, vão ver palavras de Jesus, vão ver Jesus falando a verdade e vão matá-lo. Qual é a diferença entre eles e os pais?
Nenhuma. Jesus falou, não adianta enfeitar as ações que os seus pais começaram. Eles mataram profetas e vocês vão lá e botam flores para parecer que aquilo ali não foi uma atitude mortal, que vocês mataram. Vocês estão nessa mesma atitude. Vocês são assim. São geração dos sanguinários. Então, tratem de ser assassinos, porque é isso que vocês são. Jesus está falando, para de tentar fugir do que você é. Se vocês não querem mudança, que eu sei que vocês não querem, para de fingir. Jesus está falando, mas adornar sepultura. É disso que religião vive. Ontem eu estava com o meu grupo, eu estava falando uma das coisas que eu amo na nossa igreja. Gente, a galera no grupo e falando de si rasgadamente. Falei, isso é o que eu amo na nossa igreja. Ninguém fica de meias palavras para tentar parecer justo. Deus está me chamando para um lugar mais intenso de adoração e entrega. A pessoa tinha que falar assim, eu sou preguiçoso, uma preguiça do inferno que eu vivo, eu não leio, não sou crente, mas ela fala assim, Deus está me chamando para um lugar mais profundo. Existem processos que só o eterno pode fazer. Deus falando, para com essa linguagem, isso só está pulindo o sepulcro que você é. Para de inventar, para de colocar flores onde tem morte. É isso. As pessoas tentam ser diferentes. Deus estava falando para os edomitas, vocês não têm jeito, mesmo que eu quisesse. Vocês não querem, vocês não são diferentes, vocês não se dissolvem. Vocês estão sempre falando, 500 vezes cairei, mas em todas elas levantarei. Deus está falando, mas eu não preciso que vocês levantem, eu preciso que vocês fiquem no chão e peçam socorro. Você está entendendo tuas quedas no pecado, não? Deus está te ensinando que só a graça dele te levanta. Você assim? O fulano fez tal coisa? Ah, meu irmão, quer aprender uma coisa? Não confie em ninguém, nem em mim, nem em você. Nem no teu cônjuge. Ué, pastor, o que é isso? É desconfiança? Confie no que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. Aí agora taca-lhe a responsabilidade. Sabe por quê? Se eu confio no que Deus pode fazer em mim e nela, eu preciso que ela vá para Ele. Percebeu como é que a vida devocional ganha um outro propósito? A minha capacidade de não ser um adúltero está em eu me render. Ficou pesado, né? Não porque eu sou bonzinho, não porque eu sou um pastor, não porque você é um crente há não sei quanto tempo e conhece tudo e sabe teologia. Isso aí não é nada, meu irmão. O que tem de teólogo drogado? O que tem de teólogo viciado em pornografia? O que tem de teólogo adúltero? Teólogo adúltero, seminarista com a mulher dos outros. E eu não estou falando de coisa da minha cabeça, não. Sabe como ninguém temas da escatologia, mas não sabe nada sobre dominar a si mesmo. Você não está de pé porque você é bom. Alguém está fazendo uma obra que te põe de pé. Por favor, por favor. Você sabe o livro de Judas, aquele que tem um capítulo só? Livro. Mas olha só, verso 24. O Judas era de poucas palavras, mas todas elas um soco no estômago. Tu é capaz de pegar um versículo de Judas e ficar 500 dias nisso. Ao crente que é poderoso para evitar de tropeçar, porque ele é muito bom, crente a vida toda, não é assim que está escrito? O louvor vai a quem? A quem é de direito. Ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem isso aqui, ó. Ele é poderoso para fazer isso aqui, ó, evitar isso. Mas quem é poderoso para fazer a pessoa evitar de tropeçar? Você percebeu que tu não tem louvor nisso? Ele poderia falar ao Deus que é poderoso e ao crente que quer de verdade. Porque tem crente que ensina isso. Eu ia para dentro do centro de recuperação, eu conversava com o dependente químico, expunha para ele como é que ia ser a vitória dele contra a dependência química. Eu falava, cara, eu estou aqui. Aí eu levava um crente da igreja. Aí o crente fala assim, mas, deixa eu falar uma coisa, pastor? Pode falar. Tu tem que querer. Porque se tu tiver força de vontade, tu consegue. Diz um cara que não consegue largar café.
Diz o cara que não consegue parar com açúcar. O cara treme quando o corpo dele... Lembra da historinha? Que eu fiz a revista, achei maconha, aí eu muito sábio, botei fogo na maconha. Porque era assim que a gente fazia das drogas, botando no fogo. Eles estavam tudo assim, ó. Fala, pastor! Aí eu... Some daqui! Estavam inalando, meu irmão, perfume suave. Cara, eu fiquei com muita raiva de mim, do líder que estava lá. Eu acho que o cara também era dependente, então ele devia estar ali comigo, fumando às minhas custas. Eu fiquei com uma raiva. Gente, eu fiquei com vontade de bater naquele cara. Ele falou assim, fala aí, pastor, ó. Eu some, cara. Eu falei, meu Deus, que besteira, eu tentando apagar o fogo. Falei, meu Deus, aquele exalou, aquele... Você já conheceu a marola, sim ou não? Não, você é muito crente para suas narinas reconhecer que tem uma marola. Tu acha o tempo todo que teu vizinho tá botando fogo no mato, que ele nem tem. É tudo calçado o quintal dele. Tu fala, rapaz, tanto mato que ele capina. O crente, Davi, ele não consegue reconhecer que ele é uma obra que Deus fez. Ele expõe para os outros de que ele é assim porque tem que querer. Deixa eu te explicar uma coisa. Você quer ser um crente de verdade? A única coisa que você tem, a única coisa, é se jogar e falar, Deus, eu não consigo nada. Eu não posso, eu não sou, eu não faço, eu não consigo, Deus me ajuda. Se depender de mim, Senhor, eu vou trair minha esposa com a vizinha. Cara, Deus prefere uma oração dessa do que Pai Eterno, Deus de Abraão, de Isaac, já te falei, né? Sei que faltou quinta. Você sabe por que as pessoas oram fazendo assim? Não? Vem quinta você pede essas coisas. Ensino de graça, cara, seminário de graça, do porquê que a gente vive orando assim, ó. Você sabe por quê, né? Que eles fazem assim? Não? Vem quinta-feira. Eu não aguento, não. Ó, é porque Deus puxa e fala, ainda não. Para, solta. Já levou Enoque, quer levar eu? Eu se contento com Enoque e Elias. E Moisés, porque ninguém achou o corpo, solta! É isso, é Deus puxando o cara fala, deixa eu ficar. É isso, por isso. Gente, a pessoa acreditar nisso e falar assim, tu não sabe o que eu aprendi lá na igreja? Sabe por que as pessoas... Eu fico imaginando chegando no trabalho assim, sabe por que as pessoas oram assim? Deus puxando, cara. Não, gente, é tudo irônico o que eu estou fazendo aqui. Eu ensino sobre os edomitas, eles vão lembrar do Deus puxando. Volta às coisas sérias. Ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem e que pode apresentá-los, olha aqui, irrepreensível, sem nada para chamar atenção, diante da sua glória com grande alegria. Aí ele vai dar um louvor a esse que é o único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, sejam a glória, a majestade, o poder, a autoridade, antes de todas as eras. Cara, ele dá louvor por todas as eras, antes delas. E diz, e por toda a eternidade, ele preenche falando, que toda a honra seja dada a ele em todos os tempos. Mesmo que ninguém reconheça, eu reconheço que é o único, é ele. E você não aparece nesse louvor. Nem a tua vontade, nem a tua bondade, nem a tua religiosidade, nem a tua percepção de bondade, nada aparece ali. Só aparece um Deus que faz algo por alguém que se abre a Ele. Ele pode te apresentar diante dele irrepreensível. É num nível que você não tem do que ser chamado a atenção. Glória a Deus. Isso é o poder do Evangelho. Esse é o Evangelho que você deveria obedecer e ensinar. Não o Evangelho da boa vontade humana. Dito isso, eu acredito que você tem que deixar algumas coisas no chão, sim ou não? Fala, cara, vou parar. Tem coisa que quebrou. Gente, tem amizades minhas que os caras são bons, mas eu falo, não, isso quebrou. Esquece, eu não tenho todo o tempo do mundo, eu não posso salvar todo mundo, não posso querer todo mundo perto de mim. Não. Preciso de coisa que ganhe velocidade. Eu estou morrendo. Estou morrendo, meu irmão, minha vida está passando. Eu vou ficar querendo correr atrás de gente que está perdida. Procurando ser achado, já tem eu. Eu vou me perder na perdição do outro? Tem gente que tu tem que soltar, meu irmão.
Deixa a pessoa se perder. Felizmente, tu foi, ela sabe o caminho. Pode ficar tranquilo, sabe o caminho da restauração, sabe. Tem que parar. Ela entende que você vai ficar sempre ali para ela, perdendo tempo junto com ela. Por isso que nunca toma um jeito. Você precisa construir algo novo. Pessoas que persistem em manter o que precisa ser desfeito, essas pessoas são um perigo para si mesmo. Para com essa positividade que, não, de novo e de novo. Se quebrou tijolo, vamos fazer de pedra. E vamos embora. Não, talvez é hora de pensar, cara, por que está quebrando sempre? Por que quebra sempre? Por que sempre voltamos nesse lugar? Por que esses são sempre os nossos resultados? É o mundo que é injusto, ninguém me merece, ninguém me apoia, ninguém entende minha causa, todo mundo, ninguém entende você. Caraca, essa história que tu está contando para você é uma destruição sem fim, meu irmão. Deus faz novas as coisas, faz, mas para quem permite sua obra. Não adianta, ele não vai fazer sobrado. Ele é o que permite que as coisas fiquem de pé. Você percebeu isso? Então tua vida vai ser uma reconstrução sem fim, querido. Pode escrever isso. Pessoas que não se submetem ao processo vivem reconstruindo cacos. Eles vivem com o escombro na mão, falam assim, não, aquele muro de sempre, aquele muro. Cara, dessa vez, não é melhor tu repensar porque que esse muro vai sempre pro chão? Não! Meu irmão, eu sou a pessoa que eu aprendi com meu pai. Isso. Quem é teu pai? O que ele construiu? Quem deu para ele o que ele construiu? Porque às vezes essa sabedoria satânica que ele pegou, porque Tiago 3 diz que o diabo ensina as pessoas, teu pai pegou o conhecimento do cão e tu tá lá endemoniado por meio dos conselhos do teu pai. E desculpa, não estou falando que você vai ficar assim não, que isso ainda seria bom. Que a gente falaria para tua esposa, tá vendo? Tu fica aplaudindo ele, mas ele é um endemoniado aí. O problema é que tu fala assim, meu irmão, na minha vida, eu aprendi algo com mamãe. Todas as vezes que tu cair, sacode a poeira e corre. Tá na hora de tu entender que deveria ficar na poeira caído, falando, Deus, agora eu preciso que o Senhor me levante, porque eu já me levantei várias vezes e voltei para a poeira. Salmo 127, 1. É tão interessante, porque olha isso aqui. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O que está acontecendo aqui? Está falando o seguinte, o céu e a terra, quando eles estão no mesmo empreendimento, as coisas acontecem. O que ele está dizendo? Tu vai ficar cansadão, tu vai se esgoelar de fazer, tu vai acabar com a tua raça, com a tua energia, você vai colocar tudo de você nisso. Mas se Deus não está construindo, tu está construindo sozinho. É por isso que muita coisa é pesado. Querido, o que Deus manda a gente construir tem guerra, sim ou não? Tem luta, sim ou não? Tem que ter luta, tem, sempre tem. Porque há uma resistência sobre aquilo que é a vontade de Deus. Porém, Ele está nos garantindo o seguinte, ao contrário disso, e se o Senhor constrói a casa? Faz bem quem pega e mete a mão nisso também. Ele está falando do mesma coisa. Deus edifica a casa. Então, os que trabalham na edificação dessa casa que Deus está construindo, estão felizes, porque eles estão em algo que Deus está fazendo. Agora, e se você está construindo algo que Deus não está fazendo? Tem gente falando assim, eu já vi muitos passarem por aqui e falam assim, vou ajudar meu pai. Pai pastor. E os caras terminaram desviado. Porque quem disse que o teu pai está fazendo algo que Deus está fazendo? Quem disse que Deus está precisando da tua ajuda para a igreja andar? Desculpa, eu tenho um histórico para te provar isso. Já ficamos sem ministério de louvor por um bom tempo. E, cara, de novo. Se hoje, é muito gostoso, sim ou não, ter o nosso ministério de louvor, que Deus os blinde, agora no que eu vou falar. Mas se precisar, meu irmão, eu abro o culto falando boa noite e vou pregar a palavra como eu fiz por mais, e nem sei quanto tempo, na totalidade. Não vou ser injusto aqui. Mas nós já ficamos sem ministério de louvor por um bom tempo. CD, oração. Tu acha mesmo que a gente é dependente de música para sentir o nosso Deus? Ele mora em mim, meu irmão. Ele não é visitante. Eu não baixo Deus em mim, não. Eu não preciso que bata um tambor para eu se sentir. Não. É
É o mesmo Espírito que todo dia testifica que eu sou filho de Deus. Tu acha mesmo que eu preciso do músico que vem aqui para eu ter o Espírito Santo? Eu não sinto nada quando é que eu vou naquela igreja. Não, é porque você é insensível, não tem nada a ver com aquilo não. Ai, não sei, eu senti uma coisa ruim quando eu fui naquela igreja. É porque é cinza. Geralmente essas cores não trazem boa vibração. Você não está na fé certa, meu irmão. Para quem tem luz, é luz. Você anda em trevas. Lugar iluminado não vai te iluminar. Jesus era luz, querido. E continuou um monte de gente em torno dele em trevas. Você está construindo o que Deus não está construindo. Por isso que está botando um monte de força e Deus não está fazendo nada por você. Ele está falando, não tem nada a ver com isso aí, cara. E nem põe até aqui nos ajudou o Senhor, porque eu não estou nem te ajudando, era para tu estar me ajudando. Quem disse que eu que sou ajudante dessa obra? Gente, você acha mesmo que Deus, você é o pedreiro. Você leva a colherona, aquele nível de mão, uma régua toda torta, e Deus chega lá com a mochilinha do Mickey. Todo auxiliar de pedreiro vem com... Gente, aquilo da internet é verdade. O último pedreiro que teve aqui, ele tinha uma mochila do Dragon Ball Z. Aquilo lá não é meme, é a vida. É a vida. O meme está imitando a vida. Por isso que eu gosto de meme, gente. Vocês não estão entendendo. É pura verdade. Os pedreiros vêm com a mochilinha. Sempre do Mickey, da Minnie e por aí vai. Aí tu acha que Deus chega com a mochilinha do Ben 10 e fala assim, vim te ajudar? Tu acha mesmo que Deus está contigo no Tinguá falando, vai que é tua. Filho da fé, visão lá no alto. Deus está falando, gente, eu tenho mais o que fazer. Constrói sozinho aí e se lasque. A gente tem que começar a falar uma coisa, querido. Deus tem empreendimento demais para se meter em coisa que você está fazendo por delírio da tua cabeça, por frustração, por provar para o teu pai que você é capaz. Tu acha mesmo que Deus está nisso? E tem crente que ensina isso. Pastor, Bíblia, igreja. Vai ter um monte de crente que você vai sair amanhã. Printa e me manda. Eles vão sair dos cultos, colocando um monte de mensagem positiva amanhã e nenhuma de arrependimento e ajuste. O que fazer depois de um negócio desse? Você tem que entender o que o céu está construindo, sabe por quê? Quando você está construindo o que Deus está construindo, querido. Se vier a quebrar. E aí? As coisas que Deus constrói quebra? Pode quebrar. Só que é tão lindo, meu irmão. Porque o que Deus está fazendo por meio de homens, sempre é um projeto que ele fala, isso perdura porque é meu. Deus não faz nada passageiro, sabe? Nada. Isso aqui não é passageiro. E sabe qual é a garantia que eu tenho que isso aqui não acaba? Essa obra é de Deus. Se não vai se machucar. Caraca, os crentes, né? Essa obra é de Deus, ela não pode parar. Sai da minha frente, se não vai se machucar. É Atos 5, é só ler Atos 5 lá. Como é que a gente vai contra aquilo que Deus está fazendo? Mas eu tenho um texto bíblico para não ficar nas minhas palavras. Amós 9:11. Amós 9:11. Eu estou te dando os profetas que você não conhece, hein? Você leu Obadias e agora vai ler Amós 9:11. De nada. Naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de quem? Por favor, posso te ajudar? Tabernáculo aqui não é adoração, não é o ministro de louvor, não é nada dessa treta aí de ficar 24 horas cantando. A casa de Davi, ela é uma questão messiânica. Ela reúne sacerdócio, profeta e rei, as pessoas de Jesus. Então, por favor, a casa de Davi é o reinado que Deus começou pela pessoa de Davi. Então, aquele tabernáculo de Davi é onde a arca ficou, não foi? Não. Deus mandou construir o templo. Não, ele não está com saudade da barraca de Davi onde a arca ficou. Não. Ele está com saudade de quando existia um reino que concentrou adoração, poderio, debaixo da submissão do reino de Deus. É isso que é a casa de Davi. Não é adoração 24 horas, não é nada dessas tretas aí que a gente ouviu. Isso não tem nada a ver. Não tem nada. É um estudo tão mais profundo, mas a casa de Davi é todo o reino de Davi submetido ao reino de Deus.
Está isso também em Isaías 16. Isso não são coisas da minha cabeça. Por que eu estou dizendo isso? Porque, por favor, a Bíblia já dá conta. Vamos lá. Vou reparar suas brechas, levantá-lo da sua ruína, vou restaurá-lo, para que volte a ser como era nos dias da antiguidade. Para que o meu povo tome posse dos restantes e de todas as nações que são chamadas pelo meu nome. Calma. Na igreja de Atos, começou um monte de não-judeus a se converter. Tiago virou e falou assim, é isso que Deus queria, gente. Está escrito lá em Amós. Aí o Tiago leu para os presbíteros. Atos 15, olha a reunião do presbitério da igreja. Atos 15, vamos para uma reunião agora dos apóstolos. Atos 15, 16. Ele cita o texto. Atos 15, 16 tem uma aspa. Ai, Duda. Depois disso, voltarei e edificarei suas ruínas e o restaurarei. Para que o restante da humanidade, já não citou Edom, porque Edom era um povo contra quem Deus não queria. Ele está falando que hoje Deus está chamando um povo que ele não queria. Éramos nós, gente. Juntamente com todos os gentios, os quais têm invocado o nome do Senhor. Diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Olha agora. Por isso julgo que não devemos perturbar aqueles que, entre os gentios, se convertem a Deus. Interessante que ele está falando. Não, a gente não pode parar aquela casa lá que está adorando lá, daquele gentil que se converteu. O Cornélio. Cornélio botou uma adoração lá, o pessoal está pulando extravagantemente. É o tabernáculo de Davi. Não, ele falou assim, tem um monte de crente de outra nação se convertendo. Ele está falando, isso é o que Deus falou. O reino dele entre nós. Deus está governando as nações. Deus não é Deus de israelita. Deus é Deus de toda a terra. E ele mostrou isso. Ele está pegando o tabernáculo de Davi, que é a casa de Davi, o reino de Deus, e restabelecendo sobre a terra. É só isso, gente. Por que isso é interessante? Porque Deus elegeu Davi. E quando caiu, Kátia, ele falou assim, mas fui eu que comecei, gente. Deixa eu falar uma coisa. Se algo caiu na tua vida e era de Deus, submeta-se ao processo e você vai ver aquilo tudo de pé de novo. 500 vezes. Não precisa se bater, não precisa fazer desaforo para a família, não precisa esfregar na cara de ninguém, não precisa jogar piada no Facebook, no Instagram e em qualquer outra rede. Vai para Deus e fala assim, Senhor, quebrou. Mas eu estava bem achando que isso era uma coisa que o Senhor estava fazendo. Se ele falar, vai ficar no chão. Significa que ele não tinha nada a ver com isso. Pastor, eu estava me tornando uma pessoa tão maneira, de repente quebrou. Significa que Deus não estava gostando dessa sua versão. Simples assim. Tem coisa, querido, que deveria estar quebrada e você está restaurando. Com todo respeito, é teimosia e burrice. Deus falou para Paulo, você está pegando um monte de espinho e está socando eles. Paulo, esses aguilhões que eu botei é para te ferir, você está se debatendo, para. Meu irmão, imagina que tem um monte de espinho à tua volta. Para que ficar fazendo assim, ó? Sai, só vai cortar. Não é melhor pegar e ficar assim, ó? Deus, socorre aqui. Se você não quiser meu Deus, meu Pai, para a tua vida, quer um conselho? Ache um propósito pelo qual viver. Agora, desceu o coach aqui. Vou te ajudar como pastor evangélico, mas fora da minha principal missão. Tenta achar algum motivo para viver, querido. Você não quer Deus, está tudo bem. Só saiba de uma coisa, isso aqui está acabando. Daqui a pouco você vai ser só foto na estante de alguém. Eu estou te enviando para a maior missão da tua vida, descobrir por que você veio aqui. Você não é um espermatozoide aleatório. E eu tenho certeza que se você sair nessa busca, no final dela você vai ter o seguinte. Cara, sei lá, foi aleatório não? Aí eu vou dizer, bom, só tem alguém aí que diz que tem um livro sobre você. Aí, esse livro não é a Bíblia, porque o meu livro, chamado Bíblia, me diz no Salmo 139, verso 11,
que Deus pegou e fez todos os seus dias escrito no livro, quando os seus dias ainda não existiram. Ele foi capaz de pensar você como um projeto maravilhoso que soma mais do que as areias do mar. A Bíblia diz que Deus pensou a gente com tanto detalhe que soma mais do que a areia do mar. Por isso que ele viu tudo. O dia que você ia escovar dente, escorregou e caiu. Tem noção? Aí o salmista falou, como é que eu posso entender uma coisa dessa? Isso, não dá para entender esse negócio. É uma das coisas mais complexas. Como que Deus te entende? Como que Deus te conhece? Então eu oro a Deus que se... Não vai ser por dor, não. Eu oro que você caia numa consciência, que você esteja no melhor momento da tua vida, mais feliz, ganhando muito dinheiro, e de repente você olha e fala assim, cara, falta algo. Não, eu não oro para que você seja arrebentado, tenha uma doença incurável e de repente no leito de morte você aperte a mão de alguém e se converta. Não, você tem que deixar esse quadro. Por que Deus é sempre por desesperado? Aí parece que nós somos um monte de desesperado que não tinha propósito nenhum na vida. Meu irmão, quando Deus me chamou para pastoreio, eu estava feliz da vida, voando alto. Meu chefe tinha falado para mim assim, ó, pega teu salário hoje, divide no meio, vou te dar isso de aumento. Já pensou? Pega teu salário hoje, divide no meio. Se o teu chefe falasse que ia te dar isso de aumento, ei, que delícia, hein? Tem alguns aqui que falaram assim, poxa vida. Não, eu estava feliz. Ali eu estava começando a entender que a vida estava boa para mim. Cara, a minha história que é outra, André. Eu não era um cara amargurado, tentando me matar, e Deus pensou, é porque tu é um vaso escolhido. Essa história de pastor que sempre parece que Deus chamou ele para beneficiá-lo. Deus me chamou para servir, para me esvaziar. Para olhar tudo que eu podia ser e escolher outra coisa. Escolher ele e escolher você como minha família em Cristo, para a gente caminhar junto. Não, eu não sou uma pessoa amargurada que vim parar aqui porque eu não sabia fazer nada na minha vida. O que eu soube era ser pastor. Não é esse o meu quadro. Não é esse. Desculpa, não vai ser esse de nenhum pastor dessa igreja. Quem vier para o futuro vai ser uma pessoa muito realizada, que as pessoas falam assim, ele poderia ser muita coisa. E Deus o chamou para ser pastor. Tem gente que tu olha e fala assim, por que esse cara fala? Por que esse cara é pastor? Deus me livre, irmão, ele está ali porque ele quer comer. Não sou um animal na caça. Eu sou uma pessoa satisfeita. Falando da coisa que mais me preencheu nessa vida. Que você encontre esse Deus também. Posso orar pela sua vida? Fala para Deus, Deus, o meu coração se abre. Pede a Deus, você que não tem fé, fala. O Senhor falou ali que pode evitar que a gente tropece. O Senhor não pode firmar meu pé para que eu ande na tua direção? Fala para Deus. Eu não consigo, Deus. Eu tento, e não faz sentido nenhum também essa história de evangelho para mim. Fala isso para Deus, querido. É a noite do seu momento de falar assim, Deus, eu queria andar na direção do Senhor. Oh, Pai, o Senhor nos trouxe até aqui, Senhor, e obrigado por todos que aqui se reúnem nessa noite. Se for a nossa última noite juntos, Senhor, estamos muito felizes. Pai, obrigado por olhar a vida nessa perspectiva, Senhor, que não é sobre o que nós construímos. Se como Saul fizemos um monumento em nosso nome, porque nos sentimos vazios do poder, te pedimos perdão, pode jogar essa estátua no chão, Senhor. Se fizemos uma torre para fazer célebre o nosso nome, aquela Babilônia que nasceu de um projeto de poder, de vazios humanos, nós não construiremos essa igreja nesse mesmo molde, Senhor. Joga no chão, Senhor. Que o nosso símbolo seja a cruz. Um lugar de vazio, aonde fomos totalmente preenchidos pelo Senhor, para ser não a melhor versão de nós, mas a única cabível. Como é bom saber, Deus, que ninguém poderia pensar a nós mesmos. A gente não poderia se pensar de forma tão detalhista. O Senhor pensou a gente com todos os detalhes, nos mínimos. Eu quero orar, Senhor. Quero orar para que essa consciência venha. Que essa semana a gente comece a pedir ao Senhor orientação. E que pessoas aqui, Deus, a partir disso, comecem a destruir coisas. A falar, não quero mais isso aqui. Eu não quero mais isso. Eu não vou passar os poucos dias que eu tenho vivendo e correndo atrás disso. Isso aqui não vai trazer nada. Pai, que a gente comece a organizar lista de prioridades. Que a gente comece a viver para aquilo que importa.
Que a gente comece a dar a cada segundo da nossa vida significado profundo. O fato de respirar, que seja como um presente dos mais caros para nós, Senhor. Cada vez que a gente puxar o fôlego, que seja para nós, Senhor, um momento único, momento que o Senhor nos deu. Que a gente tenha consciência de que esses dias que o Senhor nos deu respiração, sejam todos eles, para que, como o Salmo está escrito, aquele que tem fôlego louve ao Senhor. Todos esses dias são para o louvor da Tua glória. Todos esses dias são para que o Senhor seja exaltado, para que haja, ó Deus, louvores na Tua direção. Nós não queremos ser como os edomitas, Senhor. Ficarmos reconstruindo o que o Senhor está quebrando. Então dá lucidez agora a todos nós, clareza, para que a gente jogue no chão aquilo que tem que ser jogado, relacionamentos, propostas, coisas que a gente construiu, que a gente fala, sobre isso eu não abro mão. Que a partir disso, Senhor, seja o nosso desprendimento e o nosso recomeço, e faz a Tua linda obra. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém.